Cristo é o único caminho de salvação. Cristo é o único caminho de salvação. 30 de janeiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana é o Deus Filho. Vejamos o texto que estaremos estudando nessa leitura diária de hoje, sexta-feira. Encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No texto de apoio está escrito, João 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Me ajude. É muito importante você ouvir esta palavra. Enquanto você estiver ouvindo, vai sendo curado, vai sendo tocado, abençoado. Em nome de Jesus Cristo, seja um instrumento de Deus. Me ajude aí, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos, e vamos de leitura diária. Vejamos que o nosso objetivo aqui, nobres ouvintes, é vir através desta mensagem te levar a enfatizar com convicção a exclusividade de Jesus Cristo como único mediador e salvador, vivendo, proclamando essa verdade em fidelidade ao Evangelho. Jesus Cristo, o Filho revelado em glória. Nesta semana meditamos sobre a doutrina bíblica do Deus Filho, revelada de modo extraordinário na transfiguração. Ali, Jesus não apenas ensinou, ele manifestou sua glória eterna. Pedro, Tiago e João contemplaram o vislumbre da majestade daquele que sempre foi Deus, mas agora estava diante deles em carne. A transfiguração não foi apenas uma aparência espiritual elevada, foi uma revelação que redefiniu a fé daqueles discípulos e confirmou que Jesus é o centro absoluto da revelação divina. Quem vê a glória de Cristo nunca mais consegue tratá-lo como comum. Temos nós vivido como quem realmente crer que Jesus é o único caminho de salvação, ou apenas como quem conhece essa verdade intelectualmente? A missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema na transfiguração, o Pai declara: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Escutai-o, Mateus 17:5. Essa ordem não é simbólica, ela é doutrinária absoluta. Moisés representa a lei, Elias os profetas, ambos apontam para Cristo e se retiram de cena. A Escritura confirma, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Líderes, igreja, não podemos substituir a voz de Cristo por tradições, experiência, religiosidade ou discursos modernos. Ouvir Jesus é obedecer, relativar sua palavra e rejeitar a autoridade do próprio Deus. Como está em 1 de João, capítulo 5, versículo 1 e 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão, a Bíblia afirma: e erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus.
versículo 8 do capítulo 17 de Mateus. Aqui está uma verdade central. Na redenção só Cristo permanece. Ele é o cumprimento da lei, segundo está em Mateus capítulo 5, 17. O alvo das escrituras, Lucas 24, 27. O Deus revelado, João 14, versículo 9. Atos 4, 12 declara isso com clareza incontestável. Não há salvação na lei, nos profetas, nas obras, na religiosidade, nas tradições ou em qualquer outro nome. Nossa fé não está em sistemas religiosos, cargos ou heranças espirituais. Está em uma pessoa viva, e essa pessoa viva é Cristo. Quando Cristo ocupa o centro, tudo ou mais se organiza. Portanto, quando Cristo é retirado, tudo desmorona. Vejamos uma explicação exegética, a explicação na exegese do capítulo 4, versículo 12 de Atos, na visão do apóstolo Pedro, que diz assim: portanto, a vida, experiência e epístolas de Pedro. Pedro não fala como teólogo distante, mas como testemunha transformada. Ele que negara Jesus, agora proclama diante do Sinédrio que não existe outro nome. A palavra nome, em Atos capítulo 4, versículo 12, representa autoridade, identidade e obra. Pedro aprendeu isso na prática. Tentou andar sobre as águas sem plena fé. Quis impedir a cruz. Negou o Mestre. Mas foi restaurado pelo Cristo ressurreto. Em suas epístolas, Pedro afirma que fomos resgatados, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Como está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, e exorta a igreja a não seguir heresias destruidoras que negam o Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vejamos, líderes, não negociem o evangelho. Igreja, não diluam a mensagem. Se tiramos a exclusividade de Cristo, perdemos a salvação que pregamos. Portanto, vejamos na visão calvinista, na expectativa de Atos capítulo 4, versículo 2, diz assim: ali é revelada a soberania absoluta de Deus na salvação. Não é o homem que escolhe entre vários caminhos. É Deus quem estabelece o único caminho, o único meio eficaz, Cristo. Portanto, a depravação humana total impede qualquer mérito próprio. Portanto, assim Deus, por graça soberana, proveu um Salvador suficiente, exclusivo. A eleição não cria outro caminho. Ela conduz o eleito ao único caminho que existe. Isso produz humildade, gratidão e segurança. Não fomos salvos porque éramos melhores, mas porque Cristo é o suficiente. Cristo é suficiente. Isso nos livra do orgulho espiritual e fortalece nossa confiança na obra consumada na cruz. Oh, aleluia! Vejamos, segundo a explicação teológica, na visão do apóstolo Pedro, Pedro apresenta Cristo como cordeiro sem mácula, preordenado antes da fundação do mundo, como está na primeira epístola, capítulo 1, versículo 20. Em sua teologia, a cruz não é acidente histórico, mas plano eterno. Em 2 de Pedro, ele enfatiza que somente o verdadeiro conhecimento de Cristo
livra da corrupção do mundo, como está no versículo número 3 e 4 da segunda epístola, capítulo 1. Não há crescimento espiritual fora de Cristo. Conhecer Jesus não é opcional, é vital. É vital permanecer nele, é permanecer na vida. A transfiguração, vejamos, a transfiguração foi um lampejo da glória futura do rei. Moisés, lei, Elias, profetas, confirmam que Jesus cumpre toda a revelação do Antigo Testamento. Pedro queria fazer tendas, celebrar o momento, mas no tempo errado. Ele tinha a teologia certa, mas a aplicação inadequada. Vejamos que quantas vezes queremos permanecer no monte quando Deus nos chama para descer e viver a missão. Experiências espirituais não substituem a obediência contínua. Vejamos, a declaração apostólica afirma: a salvação é exclusiva, o nome de Jesus é suficiente. O evangelho deve ser proclamado. O Cristo que salva é o mesmo que transforma, cura, liberta e batiza. Com o Espírito Santo, proclamar sua exclusividade não é intolerância, é amor às almas. Cristo permanece. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vai nos ouvindo aí, a garganta está um pouco irritada, estamos falando devagar, mas somente Jesus permanece. Quando tudo passa, somente Jesus permanece. E Ele é o suficiente. A transfiguração nos ensina a olhar corretamente. A cruz nos ensina a crer corretamente. E Atos capítulo 4, versículo 12, nos chama a proclamar corretamente. Estamos anunciando um Cristo exclusivo e poderoso ou apenas um Jesus adaptado ao nosso tempo? Quando que líderes e igreja levantem com ousadia apostólica, convicto de que Cristo é o único caminho da salvação. Vivamos para a sua glória e anunciemos seu nome até que ele venha. E em nenhum outro há salvação. Amém.